tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, hoje e para todos sempre, amém? Glória a Deus! Santo é o nosso Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto com vocês, que está lá em Mateus, capítulo, deixa eu abrir aqui só um pouquinho, acho que é capítulo 21, isso mesmo, Mateus capítulo 21, na verdade eu não vou nem ler, eu vou relatar, né, aquilo que está escrito aqui, depois você pode conferir em casa. É aquele momento da entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, aquela entrada, né, que ele entra com um jumentinho e as pessoas vão declarando hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e a cidade começa a perguntar: quem é esse que está entrando aqui? Quem é esse homem? Né? E aí então Jesus ele se dirige ao templo, e quando ele entra no templo, depois de ter curado pessoas, de ter feito milagres naquele lugar, os chefes dos sacerdotes, os mestres das leis, viram as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo, e viram e ouviram as crianças gritando no templo: hosana ao filho de Davi, e ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E aí Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste o perfeito louvor? As crianças, quando Jesus entrou no templo, gritavam e se alegravam com a presença de Jesus, dizendo: hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E às vezes, né, a gente tem a tendência, muitas vezes, igual esses sacerdotes aqui, de muitas vezes limitar as crianças. Olha, criança, não pode ainda fazer isso, não pode ainda fazer aquilo. Mas a gente vê a alegria dessas crianças quando elas estão ali louvando e adorando o nome do Senhor. E eu tenho certeza que esse louvor e essa adoração com certeza alcança o coração de Deus. Amém? E a Bíblia nos diz que nós temos que ser como crianças, que se nós não formos como as crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. E ser como as crianças é um teu coração transparente, puro, cheio de gratidão ao nosso Deus, cheio de amor, cheio de tudo que é bom. Então que nessa noite você possa sentir a presença do Rei em nosso meio. Ele já está aqui, porque é em nome dele que nós estamos aqui. E nós cremos que o perfeito louvor sai da boca dos nossos pequenos. Vamos fazer como eles, vamos adorar o nosso Deus, amém?
Hoje é noite de festa, de alegria, né? Criança gosta de música, ó, alegre. Então vamos lá, 1000 graus, hein, gente? Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas e maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, e o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas e maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. Fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Esse Deus maravilhoso que merece toda a nossa celebração, toda a nossa festa, toda a nossa adoração. E nós cremos num Deus tão maravilhoso, com um amor tão grande pelas nossas vidas, um amor tão ousado, tão inexplicável, tão perfeito.
que nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, aleluia. É esse Deus maravilhoso que foi lá te resgatar um dia e te trouxe aqui. É esse Deus maravilhoso que tem cuidado das nossas crianças e tem feito dos nossos pequenos verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Receba nosso louvor, Senhor. Tu és santo, Rei. Eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Nós te amamos. Santo, santo é o teu nome. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala
maravilhoso, Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, santo e poderoso Deus, o nosso Pai maravilhoso. E eu queria dizer para vocês que esses louvores foram escolhidos pelas crianças, viu, gente? Louvores que eles amam, que eles gostam de cantar, de entoar ao nosso Deus. E nós vamos declarar que o Senhor é o nosso Pai maravilhoso e perfeito, né, Carol? Vamos lá, crianças? O Senhor merece o nosso melhor. Aleluia, Jesus. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te Santo é o teu nome, Senhor. Quando lutas vierem me derrubar, firmada em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado e aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, porque tudo é para Ti, Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. E nós estamos aqui para dizer o quanto nós Te amamos. E que a Ti, somente a Ti, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas crianças. E pedimos que o Senhor as faça crescer, Senhor, não somente em estatura, mas em graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para que possam Te adorar, Senhor, para todo sempre, Senhor. Te adorar no Seu templo, Te adorar aonde estiverem, em nome de Jesus. Aleluias. Amém.
Glória a Deus. Vamos apresentar o grupo mais recente da IPI Castelo Branco. Isaac na bateria. 7 aninhos. Gabi, quantos aninhos você tem que eu esqueci? 6. A Gabi, vocal. Murilo e a Carol. Aplauda o Senhor por essas crianças. Assim também o Kim, o Wesley, que começaram pequenininhos, a Nicole, né, que estava ali, começaram tudo pequenininho na igreja. E hoje estão esses moços. Então, invista no teu filho, invista na tua filha, traz ele para a igreja. Porque quando você ensina a criança, quando ficar adulto, não se desviará dele. Amém? Quero já convidar o pastor José Roberto para esse momento da ministração da palavra. Pastor lá na 6ª IPI de Londrina, já parceiro nosso aqui, já tem vindo inúmeras vezes. Pastora Josiane o convidou para estar hoje aqui nesse culto especial, em celebração às nossas crianças. Pastor, apresenta então sua esposa. Vamos orar pela ministração da palavra. Pai, obrigada pela vida do teu servo. Que o Senhor continue sustentando, fortalecendo, usando por onde ele for, Pai. E tudo aquilo que o Senhor já acrescentou ao seu coração, que ele possa ter ousadia, intrepidez pelo Espírito Santo para entregar a tua igreja, Senhor, com essa unção e graça que vem do Senhor. Que seja profeta nesta noite e que cada coração receba, Pai, como uma semente plantada em terra boa e que dê frutos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quero saudar você na paz e na graça que há em Cristo Jesus e dizer a você que hoje eu me senti criança. Você se sentiu como uma criança? Sabe que nós já pregamos em vários lugares desse Brasil e fora dele, mas eu confesso a vocês que eu nunca tinha ouvido algo tão perfeito como nós ouvimos nessa noite. Um louvor que ultrapassou a barreira física. E eu pude mergulhar com essas crianças e eu senti algo impressionante, dava a impressão que tinha umas 50 crianças aqui. Tamanho foi a voz, a alegria, o impacto que essas crianças causaram no meu coração. E eu quero falar com você, antes mesmo de nós assim começarmos a ministração, da alegria que é quando nós pastores chegamos num ambiente e somos saudados por crianças. A igreja onde eu trabalho já há 6 anos, eu sempre digo aos pais: não as impeçam de chegar até aqui. Sabe por quê? Às vezes o papai e a mamãe falam assim: o pastor vai pregar, não pode se mexer, não pode. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de um dia desses eu estar pregando e o púlpito ser tomado por crianças. Porque as crianças, elas causam em nós uma alegria e uma segurança, se vocês observarem. Eu não sei se tem algum professor de música, eu nunca fui dado a isso, mas vocês observaram o tom da voz dessas crianças, a melodia que saía dos seus corações com uma perfeição que extrapolou, talvez se eu fosse cantar. Que coisa impressionante. Então justifica a palavra que o próprio Cristo disse assim, que dos lábios de uma criança ou das crianças sai o perfeito louvor. Quantos anos tem essa princesa? 6 anos, com essa desenvoltura toda. Justifica a palavra ou não justifica? E o baterista, quero parabenizá-lo pela sua desenvoltura, pela sua coragem. E eu e minha esposa, a gente dizia o seguinte: parece que a bateria é maior do que ele. Mas o talento que Deus está colocando na sua mão, o príncipe, receba, desenvolva, para a glória e para a honra do nosso Deus. E essa preciosidade com essa voz tremenda, uma voz de anjo, encheu o santuário. Nunca pare, papai, mamãe, invista, libere, para que o Senhor a use
use a voz para que realmente o ambiente seja saturado de glória e de adoração. Está me acompanhando o presbítero Silvio, não é? Ele é um guerreiro, é um varão e tem coragem de andar com o pastor. Às vezes a gente tem saído às madrugadas, às noites, ido para as favelas, ido para tanto lugar pregar. E quem vai comigo? O presbítero Silvio. Então hoje eu falei, vamos lá, abençoar também a igreja, as crianças, não é? E junto a mim veio também a minha esposa. É uma bebezona também no Senhor, né? Nós caminhamos juntos, estamos crescendo no Senhor dia após dia. Eu sempre brinco com ela. Ela fala assim, às vezes você brinca muito comigo. Eu falo assim, mas eu sou uma criança no reino, não é? E o Senhor coloca alegria no nosso coração. E nós estamos juntos, entre namoro, noivado e casamento, já há 37 anos, brincando e servindo ao Senhor com todo o nosso amor. Queridos, eu fui convidado para estar aqui, eu agradeço ao conselho, à direção da igreja, e pediu que nós trouxéssemos uma palavra. E eu quero pensar com você a respeito de o desejo de ser maior. O desejo de ser maior. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Nós vamos olhar rapidamente o verso 1 ao verso 5, para justificar o que nós vamos assim falar para você nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versos 1 ao 5. Achamos? Glórias a Deus. Vamos seguir? Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando-lhe: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como está, em meu nome, a mim me recebe. E se você quiser olhar um outro texto, vá a Lucas capítulo 9, que ele tem praticamente os mesmos dizeres, mas ele tem uma expressão muito interessante, que diz assim: levantou-se entre eles uma discussão, sobre qual deles seria o maior. Jesus, sabendo o que passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si, e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Que interessante. Nós sabemos que o ser humano ele tem muitas tendências. E uma das tendências é o poder. Uma das tendências do ser humano é querer ser grande, querer talvez ser famoso, querer ser estrela, talvez querer aparecer, talvez se tornar um fenômeno, como talvez alguns artistas, alguns jogadores, enfim. Mas o que Jesus faz? Jesus ele nos dá uma direção que é algo impressionante. Eu estava olhando para esse texto e pedindo que o Espírito Santo me desse uma ideia para trazer para você, trazer ao meu coração a respeito o porquê que Jesus estava usando essa expressão. Jesus ele simplesmente acaba de falar, ele já estava pronto ali até para dar a sua própria vida. Mas Jesus, ele para terminar talvez os seus ensinos, ele precisava mostrar algo para os seus ouvidores, para os seus discípulos, que fosse contundente, algo que os fizesse pensar, algo que talvez pudesse mexer com o seu brio. Aqui existe uma discussão, homens, não é, que o acompanhavam no seu ministério, querendo saber quem era o maior, ou seja, quem era o mais importante.
A configuração desse texto está dando uma ideia de que aqueles discípulos já tinham ouvido, já tinham presenciado inúmeros casos, inúmeros milagres, mas ainda eles tinham dúvida no seu coração: quem de nós pode ser o melhor? Quem de nós pode ser o maior? Por que ser o maior? Obviamente que essa expressão de ser o maior no reino, de ser o maior numa sociedade, significa oferir talvez favores para você. Jesus então, ele usa essa expressão de uma maneira incrível. De repente nós já sabemos que Jesus, ele ensinou usando até o dedo na areia. Jesus, ele ensinava através de tantas outras situações, e imediatamente ele faz o que? Ele olha para uma criança. Vocês sabem que aquela sociedade, ela era exclusivista, ou seja, uma sociedade machista. Os homens tinham valores, as mulheres eram rejeitadas e as crianças não eram contadas. Quando você olha para os evangelhos, você vai encontrar citações de crianças, pouquíssimas. As crianças, elas não eram contadas. Então, automaticamente, aquelas crianças, elas eram o quê? Esquecidas. Elas não eram contadas, elas não faziam parte de uma sociedade. Então Jesus, ele faz uma ligação entre talvez uma criança, a exclusão de uma criança, e faz uma aplicação para o adulto, ou seja, para aqueles que queriam ser melhores e serem maiores. Jesus, ele vai diretamente, ele pega uma criança, conforme traz o texto, e traz junto a si, e diz o que para aquelas pessoas? Eu fico imaginando a cara daqueles homens. Eu voltei a ser comparado como uma criança? Eu que estou querendo ser importante? Eu que estou querendo talvez sentar nas primeiras fileiras no céu? E Jesus, ele usa uma expressão fortíssima, ele diz o seguinte, é formidável que ele diz: eu lhes asseguro que, preste atenção, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, onde que está a prioridade? Aonde está a prioridade para que aqueles homens, para que nós possamos acessar o reino dos céus? É nos tornarmos como crianças. O próprio Cristo diz, ele pega a criança, ele traz para junto de si, e ele faz questão de fazer uma explicação. Sabe por quê? Porque criança, ela é o quê? Em primeiro lugar, inocente. Criança, se o pai está de repente aqui e manda ela correr e se jogar, o que ela vai fazer? Ela vai se jogar. Ela é destemida. Uma criança, ela tem, além da sua inocência, ela tem coragem, não é? Uma criança, ela não esconde os seus desejos. Eu quero um brinquedo, ela vai atrás do pai, ou atrás da mãe. Eu quero comer isso, uma pizza. Eu cresci ouvindo isso. Eu tenho hoje, minha criança tem 28 anos, mas ele cresceu dizendo: eu quero comer uma pizza. Então a criança, Jesus, ele faz uma expressão, ele faz um paralelo com a criança para dizer que a criança no reino dos céus, ela é algo limpo, algo puro, algo alegre, algo saudável. E o homem, ao fato que eu já quero entrar no reino do céu, eu quero sentar na primeira fila. Então Jesus, quem é mais importante? Jesus, ele usa essa expressão para dizer o seguinte, veja bem, se você não se converter, ele está dizendo, se você não olhar para uma criança, se você não comparar a sua vida, ou se você não se tornar como uma criança, se você não for humilde como uma criança, se você não for puro como uma criança, se você não for alegre como uma criança, se você não for simples como uma criança, se você não for tão eficaz como uma criança, você não entra no céu. Criança é tudo isso. Sim, Jesus continua dizendo, então vocês precisam compreender que nós precisamos nos humilhar. Humilhar não é subjugar, mas humilhar quer dizer o seguinte, que a criança, ela é, talvez de uma maneira muito fácil de ser levada. Não é assim? Por isso que nós vemos aí reportagens incríveis, o que some de crianças no Brasil. O que some de crianças no nosso mundo, porque ela tem uma simplicidade. Eu cresci, minha mãe criou 9 filhos, e minha mãe dizia para todos nós, todos os dias, não dê atenção a estranhos. Nós crescemos com isso. Então o que Jesus quer dizer? Qual a comparação que Jesus está dizendo? Veja bem, nós precisamos nos fazer como crianças. Pastor, mas eu tenho tantos anos, eu tenho 1,84 m de pura alegria, mas o meu espírito precisa ser como o de uma criança.
Não é a sua estatura física, mas é a sua estatura espiritual. Muitas vezes nós somos sim como esses discípulos, porque estamos na igreja, estamos servindo, estamos fazendo, queremos priorizar a nossa chegada no céu. Queremos ocupar os primeiros lugares, e Jesus diz o quê? A humildade de uma criança, ela denota o que? A pureza do coração dessa criança. Você precisa sim se tornar como uma criança, a ponto de ter o seu coração simples e o seu coração puro, porque a palavra do Senhor é simples e ela é pura. E ela gera o que? Ela gera o crescimento. Ela gera o que? Ela gera alegria. Ela gera o que? A vontade de servir, a vontade de participar. Não é assim? As crianças, eu imagino que dessa igreja não é diferente de outras igrejas. Se você tiver um trabalho aqui e falar assim, eu preciso de crianças, elas vão se convocando, né? Elas vão arrastando uma outra. Se você precisar de 20 crianças, de repente você tem 40 crianças, glórias a Deus. O que Jesus está dizendo, então eu não preciso me preocupar em crescer em estatura, mas eu preciso me preocupar em crescer em conhecimento espiritual. Por isso que ele faz um paralelo com as crianças. Lembram da discussão? Um grupo de homens. Jesus, quem é o melhor? Ou seja, quem é o maior entre nós? Então no reino, o que Jesus está dizendo? Que no reino os valores são diferentes. O menor, ou seja, por que ele olhou para a criança? Porque ainda na sua estatura ela é, quantos centímetros nós temos, ou qual é a estatura dessa menina? 1,20 m. O que Jesus quis dizer com isso? Olha, o menor é o maior, ou seja, ele cita 1,20 m de simplicidade, para que eu com 1,88 m, 1,90 m, me torne como 1,20 m, para que eu saiba que o reino, ele é sim disponível, mas eu preciso me tornar simples como ela. Não ficar olhando para a minha estatura e diminuir os demais. Jesus, ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender, sabe como? Com uma criança, aprender a se tornar o quê? Menor no reino. Não importa qual posição que você vai ocupar quando você entrar na glória. Não importa se você vai estar na fila do gargarejo ou se você vai estar no último banco. O importante é acessar, o importante é entrar. Mas para entrar, ele diz, se nós não nos convertermos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, volta a ser simples. Volta a ser, talvez pequeno, não em estatura, mas pequeno, talvez nos seus desejos. Qual que era a prioridade daqueles homens? Eu quero entrar, eu quero ser o primeiro. E Jesus, ele é categórico, ele diz que não. Quando você olha, por exemplo, mas e a humildade de uma criança? Humildade aí, quando ele está dizendo aqui, olha, portanto, aquele que se humilhar, como ele vai dizer lá, esta criança, esse é o maior do reino. Então, segundo dicionários, humilhar, ou seja, ser humilde, quer dizer o quê? É algo que age de uma maneira simples. Então eu e você, nós precisamos olhar para as crianças e tê-las como uma referência do que? De simplicidade, mas temos uma referência de humildade, temos uma referência de paz, de alegria, não é assim? E o que acontece? Jesus vai continuar dizendo para nós o quê? Ele diz assim, olha, portanto todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado, Mateus 23. Então por que eu estou preocupado se eu quero ser o primeiro, eu quero ser o maior no reino? Ao passo que as próprias crianças estão nos ensinando com seus valores, com as suas qualidades. Hernandes Dias Lopes, ele escreve algo incrível, diz assim, o maior é o menor. Ser grande é ser como uma criança. E a porta da entrada do reino é o reconhecimento de sua dependência plena de Deus. Está resumido. Não é assim? O maior é o menor. Ser grande é ser como uma criança. E a porta de entrada no reino é o reconhecimento da sua dependência. Jesus está dizendo a mim e a você, queridos, preste atenção. Nós precisamos ser como elas, nas nossas ações, nas nossas atitudes, no nosso buscar conhecimento.
Certo dia desses, circulou pela internet uma criança orando, não sei se alguém viu. Uma menininha orando com os joelhinhos dobrados, e ela pedia para o Papai do Céu abrir o céu, que ela queria conhecê-lo pessoalmente. Eu fiquei impactado com essa oração. Por que Jesus sempre usa essa expressão da criança, da sua simplicidade, se nós não nos tornarmos como ela? Porque às vezes fazemos tantas coisas no mundo dos adultos, e esquecemos de entrar como uma criança no reino do céu. De se espelhar, de olhar para elas e ver que elas também nos ensinam. Às vezes nos tornamos vaidosos. Esses homens, eu fico imaginando que no coração de cada um deles tinha uma vaidade. Eu preciso ser o primeiro, eu quero ser o maior. Que Jesus simplesmente o corta. Criança não tem vaidade. Não é assim? Criança, se o papai vai lá e troca, bota uma roupinha e tal, bota alguma coisinha, fica toda bonitinha, falou que está bonita, ela vai, aonde for, ela está bonita. Eu nunca vi criança questionando, não gostei disso, não gostei daqui, apesar que, né, tem algumas por aí, mas normalmente não. As qualidades de uma criança. Então nós somos o quê? Talvez cheio de vaidades. Por que você quer ser o maior no reino dos céus? Fico imaginando Jesus olhando para aqueles homens. E quem receber uma criança, recebe a mim. Jesus, ele usa uma expressão lindíssima, ele diz assim: quem receber uma criança, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É um relacionamento. Jesus, ele está dando uma ideia, nós poderíamos falar inúmeras coisas, mas Jesus, ele está dando uma ideia de um relacionamento. Como eu disse, uma criança, ela é simples, ela é alegre, mas ela tem um relacionamento. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua dizendo: então nós temos o quê? Nós temos um reino a desfrutar. Nós temos o quê? Uma promessa para gozar e uma vida plena em Cristo, mas nós precisamos fazer o quê? Ser como elas. Porque todas as vezes que eu começo a querer muitas coisas, às vezes eu dou espaço à vaidade do meu coração. Por isso que ele diz, olhando para a criança, mais uma vez eu falo, uma criança é simples, não tem vaidade. E muitas vezes nós queremos muitas coisas. Muitas vezes nós queremos entrar no reino e até dominar o reino dos céus. Como seria, por exemplo, esses homens com esses pensamentos chegando no reino dos céus? Eu sou maior do que você? Eu sou menor do que você? Que coisa impressionante. Segunda lição que nós poderíamos tirar de tudo isso, eu vejo que Jesus quer trazer algumas direções para nós. Ele diz assim: receber uma criança. Elas, como eu disse no começo, elas não eram contadas, jamais valorizadas. Mas Jesus as compara como se elas fossem o quê? Já incluídas no seu reino. Naquele tempo, então, como eu disse, as crianças, elas não tinham muita atenção. Não tinha nem estatuto das crianças, né? E hoje nós sabemos que existe estatutos, existe tantas coisas, e nós encontramos as crianças cada vez mais sendo subjugadas. Vocês sabem que na palavra do Senhor tem alguns personagens, principalmente Segunda Reis, se não me falha a memória, conta a história de reis, inclusive, que começaram a reinar ainda crianças. E quando a gente começa a olhar para a palavra, Jesus, ele busca esse personagem, essa criança, ele busca para dizer para nós que nós precisamos ser simples. Acabou. Poderia encerrar nossa mensagem. Queridos, nós não temos meio termo. Ou nós somos ou não somos. Às vezes fazemos tantas coisas, sonhamos com tantas coisas, queremos tantas coisas e esquecemos que o reino é como uma criança que se alegra por tão pouca coisa. Jesus, ele está dizendo, então, a criança, ela vive hoje, mas ela não vive com ansiedade no amanhã. Não é? Tem pessoas que às vezes estão aqui no santuário já pensando: puxa, amanhã é segunda-feira, às 4 horas da tarde eu tenho que resolver isso, não é? E a criança, ela faz o que? Ela vai para casa, ou toma o seu leitinho, ou vai comer o seu lanchinho, vai deitar, vai dormir, está tudo tranquilo para a segunda-feira. A criança, ela está vivendo hoje. Quando Jesus,
ele personifica essa criança, ele está dizendo assim: viva intensamente o hoje. As preocupações são coisas de adultos. As preocupações muitas vezes fazem com que eu deixe de gozar a vida, eu deixo de vivê-la plenamente, eu deixo de ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa espontânea. Nós precisamos ser como criança, sabe por quê? Porque ela tem os seus valores, e é os valores que o Senhor está dizendo, nós precisamos desenvolver. Criança gosta de brincar, criança gosta de correr, de ser feliz. Muitas vezes nós queremos tantas coisas e esquecemos de ser felizes. Atendemos inúmeros casos de pessoas que já tentaram até tirar a sua própria vida, sabe por quê? Porque não sabem, não aprenderam, não conseguem ser felizes. Sonham com tantas coisas, almejam. Estou dizendo que nós não devemos sonhar, não é isso, mas nós precisamos priorizar os nossos sonhos e os nossos projetos. Nós precisamos saber que Jesus está dizendo para mim ser uma criança. Então o que criança quer? Ela quer um brinquedo, ela quer uma roupa, ela quer o que? A alegria e a segurança de estar com seu pai. Ser grande no reino então é cuidar do quê? Daqueles que são os menores. É isso que Jesus está dizendo. Não tem muita coisa para se dizer. Ele está dizendo: olha, se você não se tornar como tal, você não entra no reino. E ele diz assim, que o reino é daquelas crianças. Olha que impressionante. Interessante isso. Então nós somos talvez muitas vezes chamados para sermos como criança e causar o quê? Causar um impacto no mundo. Como eu disse, uma igreja que tem as suas crianças, ela deve cuidar muito, sabe por quê? Porque traz uma alegria. Eu fico entristecido porque a igreja onde eu estou trabalhando hoje, muitas crianças, pela pandemia, simplesmente desapareceram da igreja. E hoje nós estamos com o número reduzido. Eu fico perguntando: Senhor, aonde estão as crianças? As crianças, elas floreiam a igreja. Elas trazem uma alegria, elas trazem um ânimo. Então nós precisamos valorizar. O mundo aí fora está escravizando as crianças, não é? Quando você olha, em si falando então de pornografia, misericórdia. Em si falando de abusos, misericórdia. Em si falando de exploração, misericórdia. As pessoas aí fora não estão valorizando o que o próprio Senhor Jesus disse, que é para nós sermos como tais. Naquela época, naquele contexto, as crianças não eram valorizadas. E hoje, muitas vezes, as crianças não estão sendo valorizadas. Estão sendo esquecidas. Não estão sendo contadas. Talvez não são nem convidadas para sentar às mesas durante uma refeição. Talvez são largadas de lado. Então é tempo, sim, é tempo de olharmos para a palavra e sabermos que, da mesma maneira que nós queremos ser tratados, da mesma maneira que nós queremos que o Senhor nos trate, nós precisamos tratar as nossas crianças e incentivá-las a ser o quê? Ser crianças que vão acessar o reino. Crianças que vão nos ensinar, que vão nos mostrar, que vão fazer de nós também o quê? Que nós possamos compreender que somos, sim, sensíveis, mas nós somos como elas. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a olhar e compreender que Jesus, ele fez questão de tê-las por perto para ensinar o quê? Uma lição de humildade e de simplicidade. Não se preocupe se você vai entrar no céu e você vai ser o maioral. Não se preocupe se você vai ser o gerente. Se preocupe que você vai ser tão simples como elas, a ponto do Senhor olhar para você, olhar para mim e dizer o seguinte: entra no gozo do teu Senhor. Lembram disso? Não é assim? Apocalipse: entra no gozo do teu Senhor. Quando eu me torno como uma criança, estou dando a liberdade para o Espírito Santo agir em mim e fazer com que eu diminua para que ele cresça. Por isso que eu disse, no reino, o menor é o maior.
não invertamos. O mundo quer que nós invertamos. Não é assim? Nós vivemos num mundo de competições. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou o melhor vendedor, eu sou melhor isso, eu sou melhor aquilo, melhor isso. Jesus, ele corta tudo de uma maneira muito clara. Traz para si a criança e diz: olhem para ela, convertam-se. O converter aqui quer dizer, não é se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele está dizendo, converter quer dizer que eu estou me tornando como tal. Eu estou tirando de mim alguns hábitos que são prejudiciais. Eu estou tirando de mim talvez algumas coisas que está me prejudicando o meu desenvolvimento. Converter-se quer dizer que eu preciso me transformar. Eu preciso pedir que o Espírito Santo faça um trabalho aqui dentro, faça uma limpeza, um upgrade, como a gente faz na informática. Tirar aqueles vírus que muitas vezes está me comparando ao maior do reino. Talvez aquelas informações que estão me fazendo ser o melhor da igreja. Talvez aquelas dicas que o mundo está dizendo e trazendo, e eu vou absorvendo, a ponto de querer, todos os lugares que eu chego, eu quero ser bem tratado, ou melhor, da melhor maneira possível. Quando o Senhor Jesus está dizendo para converter-nos como criança, Ele está afirmando, limpe-se, abra mão, e cresça no reino. No dia da criança ou no dia das crianças, nós podemos sim pegar essa palavra, e tem tantas outras palavras que nós poderíamos dizer, mas tem um texto incrível, se vocês gostam de anotar e quiser anotar, 2 Reis 22:1, diz lá de uma criança de 8 anos de idade, o nome dele era Josias. Josias, ele simplesmente aos 8 anos, ele foi conduzido para ser rei. E é tão interessante que diz o texto que esse menino, ele fez as coisas que ele ouviu, ele aprendeu dos seus antecessores. Serviu a Deus com qualidade. Ele honrou ao Senhor. E diz o texto que ele simplesmente honrou o seu governo. E o Senhor o abençoou. Ao passo que Manassés, aos 12 anos também foi conduzido e fez totalmente ao contrário. Ou seja, aqui eu estou fazendo um paralelo para dizer para você que as crianças têm a sua personalidade. Mas quando nós a tratamos e mostramos para ela a importância delas no reino, elas vão crescer honrando e sendo honradas no reino dos céus. Manassés, ele fez tudo ao contrário. Não é assim? Capítulo 22 ainda, se não me falha a memória. Ele fez tudo ao contrário, desobedeceu, não valorizou os ensinamentos que ele recebeu, não honrou ao Senhor e causou maior tumulto no seu reinado. Aí Jesus fala assim, já lá na frente no Novo Testamento, sejam como uma criança. Então eu quero dizer para você, você quer ser como Manassés ou como Josias? Manassés desonrou e fez uma lambança, desculpa a expressão. Essa é expressão minha, não está na Bíblia, tá? Aí Josias fez ao contrário, ele honrou os ensinamentos, ele honrou o chamado, ele honrou as suas convicções e Deus prosperou no seu reinado com pouca idade. 8 anos, Josias, se não me falha a memória. Queridos, então para nós talvez pensarmos numa conclusão, eu quero pensar com você, torne-se como uma criança. Vamos aprender um pouco mais com elas. Vamos pedir que o Espírito Santo continue trabalhando em mim, em você, essa alegria que tem uma criança. Vocês puderam ver aí as expressões daqueles que subiram aqui para cantar. Eu estava sentado lá no fundo, mas a minha vontade era correr aqui e cantar com eles. Os olhos cheios. É isso que Jesus está dizendo. Gente, nós precisamos ser dessa maneira, senão a sociedade vai esperar o que de nós? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Eu quero convidar, se possível, o nosso tecladista, o pessoal do louvor, para estar aqui. Com a permissão da pastora, nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria de convidar as crianças para estarem aqui à frente comigo, por favor.
Mais uma vez, com a permissão dos líderes da igreja, eu quero convidar o nosso presbítero Silvio para estar aqui. Vamos orar. Pastora, por gentileza, chegue aqui comigo também. Vamos orar, abençoando as nossas crianças, as crianças da nossa igreja, as crianças desta cidade, as crianças do nosso país. Vamos rogar ao Senhor que o Senhor as proteja, que o Senhor cuide do crescimento em estatura, mas também no conhecimento espiritual. Vamos pedir que o Senhor, Ele blinde as nossas crianças com a direção do Teu Espírito. O mundo hoje ele é sedutor. Se ele é sedutor para o homem, para o adulto, para a mulher, ele é muito mais sedutor para uma criança. E aquela criança que ela não tem a ligação com o reino, fatalmente ela está sujeita a ser seduzida por tantas coisas ruins que o mundo está oferecendo. Jesus, ele usa a figura de uma criança para dizer que nós precisamos ser tão simples como elas, porque ele diz assim: o reino dos céus pertence às crianças. Então por que eu quero ficar medindo a minha estatura e comparando-a? Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor, com essa mesma alegria que essas crianças conduziram o louvor nessa noite, que o Espírito Santo toque no seu coração, toque em você, papai, mamãe, avô, avó, você professor, que você possa ter as crianças como algo muito especial no seu coração. Que quando você olhar para uma criança, você possa dizer: Jesus quer que eu me torne como ela, não em estatura, mas na simplicidade, porque a palavra entra, a palavra é absorvida, a palavra é guardada, a palavra gera vida e mais abundância no coração de uma criança. Senhor, nós estamos aqui como a Tua igreja, nós ministramos a Tua palavra de uma maneira muito simples, mas é a Tua palavra. Jesus, o Senhor pega uma criança nos braços e diz que se nós não nos tornarmos como elas, nós não temos acesso ao Teu reino. Isso está implicando, Pai, em nos convertermos diariamente. Isso está implicando, Senhor, em abrirmos mão dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos. Torna-nos como tais. Faz com que o nosso espírito seja tão alegre como essas crianças. Faça, Senhor, que a nossa igreja se torne uma igreja não infantil, mas uma igreja, Senhor, que possa ser como tal. E nós aproveitamos nesse dia que antecede, Pai, o dia aonde a nossa pátria celebra o Dia das Crianças. Nós como igreja levantamos as nossas mãos e assim, Senhor, nós tocamos nessas que estão aqui à frente conosco. E desta maneira, Pai, nós profetizamos sobre todas as crianças da IPI do Brasil. Venha sim, Pai, a manifestação do Teu reino e da Tua glória sobre as nossas crianças. Que as nossas crianças possam ser vivas, alegres, Senhor, felizes, e transmitir a nós, adultos, Senhor, uma comunhão, uma alegria de estar na Tua presença. Rogamos ao Senhor, Pai, que o Senhor as blinde, que o Senhor as proteja do homem mau, dos intentos do mal. Senhor, feche os filtros das nossas crianças para as coisas ruins que o mundo muitas vezes está trazendo a elas, está oferecendo a elas. Cuide da saúde física, mas da saúde emocional. Cuide da saúde espiritual. Espírito Santo, sopra um vento novo sobre as nossas crianças, em nome de Jesus. Faça-as, Pai, crescer no Teu reino e nos ensinar cada vez mais. Cuida, Senhor, das crianças que estão talvez nos abrigos, nos lares. Senhor, como dói no nosso coração saber que muitas estão sendo abandonadas como
peças, como equipamentos, Senhor, em nome de Jesus. Converta o coração do homem, converta o coração da mulher. Nós oramos, meu Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer, porque somos felizes que nas nossas igrejas nós temos o privilégio de tê-las no nosso meio. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, em nome de Jesus, sermos referências de bênçãos para elas. Ensina-nos a cuidar, a zelar e a pastoreá-las, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O pessoal que tem cuidado das crianças, o ministério, fica aqui, crianças, por favor. Ministério infantil, venham para cá. Eu vou orar com vocês também, depois eu passo para a pastora, que acho que vai ter um momento de fotos, tá bom? Queridos, nós fizemos uma convocação no início do ano, porque estávamos precisando de pessoas para ajudar no ministério infantil, no qual a tia Márcia estava sozinha. Olha que coisa linda. Eu falei: Márcia, nós vamos chamar todo mundo na frente, que a igreja precisa ver, conhecer, que Deus está levantando, olha só, homens e mulheres. Quando me falou que o Osvaldo estava ministrando as crianças, eu fiquei, uau, é Deus fazendo isso. Então nós vamos aproveitar esse momento de unção que está aqui, pedir para que o pastor continue orando, para que venha mesmo unção de graça, para que vocês mantenham esse compromisso com o Senhor, não é com a pastora, não é com a igreja, mas principalmente com o Senhor e com as crianças, que vocês possam ser instrumentos de bênçãos, instrumentos de sabedoria, de ensinamento, de tudo que foi falado aqui hoje, que vocês sejam esse canal para fazer com que as nossas crianças cresçam na graça do Senhor. Então, depois que o pastor orar, ele vai também entregar a bênção do Senhor para nós, encerrando o culto, mas eu queria que vocês permanecessem aqui, tá bom? Para essa foto oficial. Tia Márcia preparou um presentinho, para todo mundo tem, viu, gente? Tem para os professores do Ministério Infantil, Glória, como incentivo, tem para as crianças e tem para você também. Se você sair e quiser, também vai ter um negocinho lá, né, Márcia? É isso? Tem, né? Para todo mundo se sentir criança. Sabe aquela coisa que faz tempo que você não experimenta? Aquela guloseima, é isso, tá bom? Uau, olha aí, hein? Então no finalzinho você pega o guloseima e vai para casa se sentindo mais criança mesmo. Então, por favor, pastor. Coloque-se de pé, igreja, por favor. Eu vou pedir mais uma vez que o presbítero, com a permissão dos queridos professores aqui, os adultos, que o presbítero toque enquanto a gente ora. Com a sua permissão, querido, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos, Pai, porque cremos que isto é uma santa convocação, aonde homens e mulheres são convocados a desenvolver o seu ministério, aonde, Senhor, estão cuidando das crianças da Tua casa, o bem precioso e o bem maior. Nós queremos Te louvar pela vida de cada irmão aqui, de cada irmã, pela dedicação, pelo empenho, pela coragem. Nós Te rogamos, Espírito Santo, que o Senhor continue lhes ministrando o coração, que eles tenham sempre palavras motivadoras, palavras animadoras, palavras de bênçãos, palavras de cuidado, palavras de amor para trazer sobre as nossas crianças, que eles possam ser tão cheios do Senhor a ponto de se misturarem com as crianças e tornarem-se como tais, independente da sua idade, independente da sua estatura. Faça, ó Pai, que esses homens e essas mulheres sejam crianças no meio das crianças da igreja, para que o reino seja estabelecido, para que o reino seja, Senhor, manifesto, e para que o reino seja expandido nesta igreja, neste bairro e nesta cidade. E a toda a igreja, Senhor,
e nós possamos ser motivados por elas e pela palavra, a sermos como elas no seu reino, e assim assegurarmos, Pai, que estamos em sintonia com o teu projeto. Nos abençoa, nos dê a humildade de descermos, nos dê a coragem de querermos sermos menores, porque se assim nós formos, certamente no teu reino seremos maior. Obrigado, Deus, por este domingo. Obrigado, Senhor, por este momento de culto. Obrigado por esta família que se reúne neste lugar. Continua cuidando deste lugar, deste santuário. Continua trazendo pessoas para cá, Senhor. Que venha um sopro do teu vento sobre este bairro, avivando, salvando, alcançando homens e mulheres, jovens e crianças. Em nome de Jesus, traga-os para cá. Surpreenda este lugar, surpreenda os pastores. Lembramos da pastora Josiane, que está ficando mais uma criança no dia de hoje. Então nós abençoamos a pastora em nome de Jesus. Cuida da saúde física dela, da saúde emocional dela, do seu esposo, da sua família, em nome de Jesus. E assim nós concluímos, Pai, este momento, agradecidos no precioso nome de Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e toda a nossa adoração. Vamos receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu reino e te dê a paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, o consolo, a direção, o ensino e o movimento do Espírito recai sobre você, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Enquanto você recebe o presentinho, quero lembrar a igreja. Terça-feira, nossa reunião de oração. Tivemos nessa semana um clamor pelas crianças que foi maravilhoso, colocando mesmo a nossa vida de intercessão pelas crianças. Na quarta-feira está tendo a reunião dos homens, os homens guerreiros, homens de fé. Na quinta-feira tem estudo para as mulheres, irmãs. Se liguem, nós estamos fazendo encontro online, estudando a palavra de Deus. Domingo pela manhã nós estamos aqui na escola dominical falando sobre os heróis e heroínas da fé, aprendendo com homens e mulheres que foram simples, mas viveram o extraordinário de Deus. Amém? Então que você possa participar das programações da igreja. Olha lá a foto que a tia Márcia quer fazer. Quero publicamente agradecer por tudo que foi feito essa semana pelas crianças, pelo evento de ontem à tarde, que foi a nota 10 do cineminha. Foi bênção, as brincadeiras, a organização. Que Deus seja louvado por tudo que vocês fizeram pelas crianças nessa semana.